Quais são os motivos do fracasso da chamada Era Mauá? Sabotagens, ou seja, oposição dos grandes latifundiários, oposição da aristocracia rural, que queria que o Brasil permanecesse um país agroexportador, que já tinha a sua definição dentro da divisão internacional do trabalho como um fornecedor de matérias-primas para a Europa e um consumidor de produtos industrializados. Ou seja, a aristocracia rural brasileira não desejava que o Brasil se tornasse um país industrial. Outro fator que também contribuiu significativamente para o colapso da Era Mauá, para a falência de Irineu Evangelista de Souza, foi a falta de apoio do governo imperial. O governo imperial não criou mecanismos para que esse surto de industrialização pudesse contribuir para uma alteração na estrutura econômica nacional. Muito pelo contrário, senhores. E um outro fator também que foi fundamental para que esse surto de industrialização não se concretizasse no Brasil era a concorrência com os produtos ingleses, de melhor qualidade e muitas vezes mais baratos, apesar da elevação das alíquotas de importação, como, por exemplo, nós vimos na tarifa Alves Branco de 1844. Então, devido a esses fatores, Irineu Evangelista de Souza, que era um grande industrial do século XIX, um grande empresário, dono de vários empreendimentos no país, acabou vendo grande parte de suas empresas indo à bancarrota, indo à falência. Agora trataremos do aspecto social durante o século XIX, durante o segundo reinado, o reinado de Dom Pedro II. Temos a ocorrência de uma manifestação contrária ao poder do imperador, que foi a Revolução Praieira, na província de Pernambuco, em 1848. As principais causas da Revolução Praieira eram a concentração de terras nas mãos da aristocracia rural e a crise econômica vivida em Pernambuco. Os principais líderes da Revolução Praieira foram Pedro Ivo e Abreu Lima. O local onde se reuniam os revoltosos, os participantes da Revolução Praieira, era a sede do jornal Diário Novo, na Rua da Praia, em Recife. Eles, inclusive, chegaram a lançar o chamado Manifesto ao Mundo, no qual defendiam o voto universal, a liberdade de imprensa, a abolição da escravidão, a proclamação da República, a nacionalização do comércio e o direito ao trabalho. A Revolução Praieira pode ser considerada uma repercussão da chamada Primavera dos Povos, que estava ocorrendo na Europa. Em várias regiões da Europa, em 1848, ocorreu a chamada Primavera dos Povos. E a Revolução Praieira pode ser considerada uma repercussão daqueles eventos de cunho liberal que estavam acontecendo em várias regiões da Europa, na Áustria, na Itália, na região onde se formou a atual Alemanha também. Então repercutiu aqui no Brasil com a ocorrência desse movimento de caráter liberal e republicano, a Revolução Praieira de 1848. Foi a última grande revolta do segundo reinado e tinha influências, como eu já falei, nas revoluções liberais europeias, nas famosas revoluções liberais da Europa, também conhecidas como Primavera dos Povos, 1848. O outro aspecto social muito importante, que você tem que estudar com muita atenção, é a imigração, senhores. Por que é que o Brasil, durante a segunda metade do século XIX, investiu pesado na atração de mão de obra estrangeira? Um dos motivos que explicam essa decisão é uma tentativa de se superar a crise vivida pelo escravismo. Os senhores sabem muito bem que em 1850 ocorreu a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz. E o que é que definiu a Lei Eusébio de Queiroz? Definiu a proibição do tráfico internacional de escravos.
não poderia mais buscar novos contingentes de escravos provenientes do continente africano. Claro que isso abala sensivelmente os alicerces da escravatura no Brasil. Sendo assim, o governo e também a aristocracia rural tenta encontrar mecanismos para superar essa crise do escravismo no Brasil. E uma das alternativas é a atração de mão de obra estrangeira, trabalho livre dos imigrantes. E também temos um outro fato, senhores, o famoso mito do embranquecimento, ou seja, a teoria do branqueamento da população brasileira. Durante a segunda metade do século XIX, vigoravam muitas teorias pseudocientíficas, teorias bastante racistas, que apontavam que os países desenvolvidos seriam países apenas formados por população branca. Com o objetivo de branquear a população brasileira, então tem-se uma proposta de trazer mão de obra livre de imigrantes, também com o propósito de promover um branqueamento da etnia, da população no Brasil. Além disso, senhores, não podemos esquecer também que durante o século XIX, na segunda metade do século XIX, nós temos um grande crescimento da produção cafeeira, no Vale do Paraíba primeiro e depois no Oeste Paulista. Então nós tínhamos uma grande necessidade de mão de obra, braços fortes para a lavoura cafeeira na região sudeste do Brasil, notadamente na área do Oeste Paulista. E um outro fator também que foi fundamental para a atração de imigrantes europeus para o Brasil é a questão da defesa, da ocupação e defesa de regiões localizadas ao sul do país, principalmente Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sendo assim, o governo brasileiro vai atrair colonos estrangeiros para se estabelecerem nessa região. Além disso, um fator externo irá contribuir também para a vinda dos imigrantes para o Brasil. A crise econômica e social vivida por esses países, alguns deles, inclusive, envolvidos em sangrentas guerras de unificação, como, por exemplo, na Itália e na Alemanha. Todo esse contexto internacional favorável fará com que o Brasil receba uma grande leva de imigrantes europeus, principalmente italianos, alemães, portugueses, espanhóis, eslavos, ucranianos, entre outros. Primeiramente, nós tivemos a implantação do sistema de parceria e, posteriormente, do sistema de colonato. Portanto, senhores, os principais sistemas de imigração implantados nos cafezais brasileiros foram, primeiro, o sistema de parceria e, posteriormente, o sistema de colonato. Farei agora uma abordagem sobre as principais características de cada um desses dois sistemas. Primeiro, o sistema de parceria e depois o sistema de colonato. Observe no quadro. Sistema de parceria é o primeiro sistema imigratório introduzido no Brasil. Isso em 1847, por iniciativa do senador Nicolau de Campos Vergueiro. Dentre as principais características do sistema de parceria estavam o trabalho familiar camponês. O colono dividia os lucros e os prejuízos e ficava com a metade da produção. Por isso que é sistema de parceria. Entretanto, os colonos se endividavam com passagens, com mantimentos, com juros elevados, com exploração aviltante. Eventualmente, era permitida uma pequena roça ao imigrante. Esse é o primeiro sistema de colonização implantado no século XIX no Brasil, nos cafezais, trazendo os imigrantes. O sistema de parceria, que acabou redundando num grande fracasso. O sistema de parceria não funcionou.
E por que é que o sistema de parceria não deu certo no Brasil, senhores? Devido à grande exploração dos imigrantes, que ficavam endividados em relação ao dono das terras. Esse sistema acabou não logrando êxito. Posteriormente, nós tivemos o sistema do colonato, no Oeste Paulista, por volta de 1870. Esse sistema era subvencionado pelo governo, ou seja, o governo chegava a pagar a viagem do imigrante da Europa para o Brasil e indicava a região para onde o imigrante deveria se estabelecer. Trabalho familiar camponês. O camponês recebia 2 salários, um fixo anual e o outro por produtividade. O governo paulista pagava as passagens Europa, Brasil, e era garantido um pedaço de roça para lavouras de subsistência ou para comércio. O sistema de colonato, que foi implantado na segunda metade do século XIX na região do Oeste Paulista, logrou êxito. Representou um sucesso. Então perceba, são 2 sistemas de colonização de imigrantes nos cafezais brasileiros durante o século XIX. O sistema de parceria não deu certo, devido à exploração do governo, exploração dos imigrantes. Os latifundiários exploravam de forma aviltante a mão de obra dos imigrantes europeus. Já o sistema de colonato acabou tendo um grande resultado, um resultado positivo, porque o governo subvencionava essa imigração, ou seja, o governo patrocinava a vinda desses imigrantes para o Brasil. Esses imigrantes trabalhavam e, posteriormente, pagavam essa viagem. Esse sistema acabou dando certo. Agora trataremos, senhores, acerca da questão da escravidão no Brasil. A crise do escravismo no Império. São vários os fatores que contribuíram para que o sistema escravista brasileiro entrasse em franca decadência. Primeiro fator, a oposição inglesa, a decretação da Lei Bill Aberdeen, em 1845. A Lei Bill Aberdeen é uma represália do governo inglês à tarifa Alves Branco, de 1844, que tinha elevado substancialmente a tarifa para a entrada de mercadorias inglesas no Brasil. Em represália a essa atitude por parte do governo brasileiro, o governo inglês decreta o Bill Aberdeen, que autorizava a Marinha de Guerra britânica a aprisionar todo e qualquer navio que fosse pego no Atlântico com carga de escravos africanos. A oposição inglesa é um dos fatores que vai gerar a crise do escravismo, mas não é a única e nem tampouco a principal. Em 1850, nós temos a decretação da Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico intercontinental. Ela promoveu o fim do tráfico de escravos para o Brasil. A solução imediata para a carência de escravos, principalmente na região dos cafezais, da região sudeste do Brasil, foi o tráfico interprovincial, ou seja, a transferência de escravos de áreas pouco desenvolvidas no aspecto econômico para áreas de uma economia mais produtiva, no caso, a região sudeste, onde estava a produção cafeeira. Entretanto, o tráfico interprovincial de escravos não conseguiu atender com êxito a demanda crescente de mão de obra nos cafezais. Tivemos com isso uma elevação significativa do valor dos escravos no Brasil.
Um outro fator importantíssimo que vai contribuir para a crise do escravismo no Brasil foi o crescimento dos movimentos que defendiam a abolição da escravidão no Brasil. Um movimento abolicionista, formado por intelectuais, elementos das camadas médias urbanas, setores do Exército. Não se esqueça que durante a Guerra do Paraguai, uma grande parcela dos soldados brasileiros era negra. Eram elementos escravos ou alforriados que lutaram em defesa do Brasil durante a Guerra do Paraguai. Ao final desse conflito, cresceu o desejo pela abolição da escravidão no nosso país. A Guerra do Paraguai acaba em 1870. Então, nesse contexto, duas novas causas ganham muita importância: a causa abolicionista e a causa republicana. O prolongamento da escravidão no Brasil se deu através de leis inócuas que vocês conhecem. Por exemplo, em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre. Em 1885 foi aprovada a Lei Saraiva-Cotegipe, também conhecida como a Lei dos Sexagenários. E, finalmente, em 1888, foi aprovada a Lei Áurea pela princesa Isabel, que determinou o fim da escravidão sem indenizações. Com isso, senhores, ao final do processo abolicionista, que nós tivemos uma série de leis inócuas. 1871 teve a aprovação da Lei do Ventre Livre, que tornava livres os escravos nascidos filhos de mães escravas a partir daquele momento. Só que é uma lei inócua. É tapar o sol com a peneira, evidentemente, porque não é uma lei expressiva que garante uma emancipação por completo. Tivemos também a Lei dos Sexagenários, que libertava os escravos com mais de 60 anos de idade. Uma lei que, na verdade, mais beneficiava aos grandes latifundiários do que aos próprios interessados escravos. E em 1888, no dia 13 de maio, a princesa Isabel assinou a famosa Lei Áurea, colocando fim definitivo à escravidão no Brasil. Porém, senhores, é importante destacarmos que, depois da abolição, os negros continuaram marginalizados na sociedade brasileira. Não foram incluídos por completo no corpo da sociedade brasileira, ou seja, continuaram desassistidos por parte do governo. Não tiveram assistência médica, educação, não tiveram boas condições de vida. Evidentemente, passaram a ser marginalizados, tanto no final do Império quanto no início da República no Brasil. A Lei Áurea também pode ser considerada como um dos fatores que levou à crise política do Império. É a famosa causa abolicionista, é a questão abolicionista. Um dos fatores que levou à queda do Império em 1889. Perceba que a abolição da escravidão aconteceu em 1888 e a queda do Império ocorre um ano depois. E evidentemente que a Lei Áurea, a abolição, é um dos fatores que levou à derrocada do Império de Dom Pedro II. Pois bem, senhores, agora abordaremos a crise geral do Império a partir de 1870. Vamos entender, então, a partir de agora, os principais fatores que contribuíram para o colapso do poder imperial no Brasil, para a queda da monarquia e a consequente proclamação da República. Vejamos, então, quais são as grandes questões de crise do segundo reinado no Brasil. Começando pela questão religiosa. No Brasil, durante o Império, a Igreja estava atrelada ao Estado, ou seja, a Constituição de 1824 determinava os sistemas de padroado e beneplácito, ou seja, havia uma religião oficial no Brasil. O Brasil era um país de religião oficial católica. A Igreja Católica estava
completamente ligada à estrutura política do império. Por exemplo, o imperador tinha a primazia de indicar bispos no país. E podemos dizer que os elementos que formavam o comando, a hierarquia eclesiástica, eram pagos pelo governo, como se fossem os funcionários públicos. Então havia uma grande ligação, senhores, entre a Igreja Católica e o Estado Imperial no Brasil, através dos sistemas de padroado e beneplácito. Entretanto, em 1864, o Papa Pio IX determinou a bula Sílabus. Essa determinação papal visava expulsar todos os elementos da maçonaria dos quadros da Igreja Católica. Essa determinação do Papa Pio IX visava excluir todos os maçons que fizessem parte dos quadros da Igreja Católica no Brasil. Entretanto, senhores, não podemos esquecer que para uma determinação papal ser válida no Brasil, ela precisava da autorização do imperador. E não se esqueça que o imperador Dom Pedro II era maçom. Evidentemente que ele não iria permitir que essa lei, que prejudicava elementos da maçonaria, vigorasse no Brasil, o que vai fazer com que tenhamos a famosa questão religiosa. Questão religiosa vai ser uma oposição entre alguns elementos da Igreja Católica Apostólica Romana e o Império Brasileiro. Isso vai acontecer porque Dom Pedro II proíbe tal determinação no Brasil. Afinal de contas, ele era maçom também. Entretanto, os bispos de Olinda e de Recife descumprem as ordens do imperador e acabam sendo presos. E posteriormente foram libertados, foram anistiados. Entretanto, a igreja deixou de prestar apoio ao imperador Dom Pedro II. Temos a questão religiosa, ou seja, um rompimento do apoio da Igreja Católica junto ao imperador por conta da prisão dos dois bispos, o bispo de Olinda e o bispo de Belém do Pará. Outra questão importante ocorrida no contexto da crise do Segundo Reinado foi a questão militar, quando ocorre um rompimento entre o exército brasileiro e o governo imperial. Por que ocorre esse rompimento? Ora, senhores, o exército, ao final da Guerra do Paraguai, ele esperava ser mais prestigiado, ele esperava ter maior participação política. Afinal, o exército brasileiro se considerava o grande salvador da pátria durante a Guerra do Paraguai. Entretanto, não foi isso que aconteceu. O exército, desprestigiado pelo governo, por conta dos baixos salários, da pouca aparelhagem do exército, dos parcos investimentos feitos nesse setor pelo imperador, levaram a um grande desgaste, um descontentamento por parte das lideranças militares no Brasil. E o exército, diga-se de passagem, saiu extremamente fortalecido após a Guerra do Paraguai. E o exército queria uma participação política mais significativa. O exército queria discutir política na imprensa. Entretanto, as punições do governo imperial aos oficiais do exército, que se manifestavam politicamente através da imprensa, acabaram gerando um grande mal-estar entre os elementos do exército e os elementos do governo, a burocracia estatal, principalmente os elementos do exército, como Sena Madureira e o general Cunha Matos. Com isso, nós temos a penetração de ideias abolicionistas e republicanas positivistas. O positivismo, essa corrente filosófica surgida no século XIX na Europa, através do filósofo Auguste Comte, tinha uma grande influência no exército brasileiro, senhores. Boa parte da escola militar no Rio de Janeiro era influenciada pelo positivismo,
Os grandes líderes do movimento republicano no país eram positivistas. Temos, portanto, mais uma questão que explica a crise do segundo reinado. É a questão militar, o rompimento do apoio do exército junto ao Império Brasileiro. Mais uma questão importante que explica a queda da monarquia em 1889, é a questão republicana. Em 1870, temos a decretação do Manifesto Republicano, no Rio de Janeiro. Uma dissidência radical do Partido Liberal passa a apoiar a implantação do regime republicano no Brasil. Temos, então, o Manifesto Republicano, que pode ser considerado um início das ideias republicanas para valer no Brasil. É claro que as ideias republicanas já circulavam no Brasil desde a época da colônia, desde a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, por exemplo. Mas agora temos a formação de um partido republicano, de um partido que vise a implantação da República no Brasil. Isso ocorre em 1873, com a fundação do PRP, Partido Republicano Paulista, formado pelos grandes cafeicultores do estado de São Paulo. Por que eles vão passar a apoiar a causa republicana em detrimento do Império, senhores? Porque esses cafeicultores acreditavam que havia um descompasso entre o poderio econômico deles, os grandes cafeicultores do Oeste Paulista, e sua pequena participação na política nacional. É por isso que os grandes proprietários de terra, os grandes cafeicultores do Oeste Paulista, passam a ser favoráveis à implantação do regime republicano no país. 1873, fundação do PRP, o Partido Republicano Paulista, que foi um importante partido político durante as primeiras décadas da República no Brasil. O abolicionismo em contradição com o escravismo, defendido pelas velhas elites aristocráticas cariocas. Enquanto as velhas elites aristocráticas do Vale do Paraíba defendiam veementemente a manutenção da escravidão, estes elementos que fundaram o Partido Republicano passam a ser favoráveis à emancipação dos escravos, ou seja, à abolição definitiva da escravidão no Brasil. E a ideia do federalismo, a defesa da maior autonomia para os estados. O Partido Republicano contou com um substancial apoio de elementos das classes médias urbanas, que também se sentiam pouco representadas pelo governo imperial. E aí, o império de Dom Pedro II passa a ser atacado por todos os setores. E aí o império, interessante, senhores, que a própria imprensa passa a associar o império ao atraso, à decadência, a algo obsoleto. E passam a associar a república ao novo, ao desenvolvimento, ao moderno. Isso vai contribuir também para a sensível queda do império no Brasil nas últimas décadas do século XIX. Mais uma questão importante, senhores. Questão abolicionista. São várias questões que justificam a queda, a crise do império no Brasil. Questão religiosa, questão militar, questão republicana e questão abolicionista. Essa também é outra importante questão que contribuiu para a crise do império, a crise do governo de Dom Pedro II. A questão abolicionista é o seguinte: a abolição da escravidão, ocorrida em 13 de maio de 1888, através da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, retira do governo imperial a sua derradeira base de sustentação, que era a aristocracia tradicional. Então, os grandes proprietários de terras
escravocratas se sentiram traídos pelo governo por conta da Lei Áurea, da abolição da escravidão, sem indenização. Sendo assim, também a tradicional aristocracia rural escravocrata, descontentes com a abolição, passa a apoiar a causa republicana. São os famosos republicanos de 13 de maio. Na última hora, eles vão deixar de apoiar a monarquia e passar a desfraldar a bandeira da república no Brasil. São os republicanos de 13 de maio. É a questão abolicionista no Brasil. Todos esses fatores, senhores, combinados, vão levar à grande degringolada, à grande derrocada do império no Brasil. A questão religiosa, a questão militar, a questão abolicionista e a questão republicana levaram à crise geral do império, que promoveu a queda da monarquia no Brasil e o advento da proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Senhores, em 1888, o imperador Dom Pedro II tenta implementar reformas inspiradas no republicanismo através do Visconde de Ouro Preto. Por exemplo, ele tenta conceder autonomia para as províncias, liberdade de culto e de ensino. Lembre-se que o Brasil era um país que tinha uma religião oficial, que era o catolicismo. Então isso até pegava mal na questão da imigração, pois a grande maioria dos imigrantes que veio para o Brasil não eram católicos, eram protestantes. E o Brasil era um país que tinha uma religião oficial. Olha, perceba que no ocaso da monarquia no Brasil, nas vésperas da proclamação da República, nós temos uma tentativa de se estabelecer liberdade de culto, além de liberdade de ensino, senado temporário, facilidades de crédito. Essas reformas acabam negadas pelo parlamento brasileiro, que é dissolvido pelo imperador. Como o parlamento não aprovou essas medidas de cunho liberal, o imperador acabou fechando o parlamento brasileiro. E aí, nesse processo, os republicanos espalharam boatos de supostas prisões de líderes militares. E aí o Marechal Deodoro da Fonseca lidera uma rebelião do exército que depõe o imperador Dom Pedro II e implanta a República no Brasil. Isso no dia 15 de novembro de 1889. O movimento que leva à proclamação da República deve ser entendido como uma união dos interesses da aristocracia rural e dos setores militares e ainda dos setores médios urbanos do Brasil. Portanto, podemos dizer que no processo de proclamação da República no Brasil, não temos a participação efetiva das camadas populares. Nas palavras do jornalista Aristides Lobo, que assistiu à proclamação da República, o povo assistiu bestializado à proclamação da República, ou seja, não houve uma participação efetiva das camadas populares no processo do advento da República no Brasil. Esse processo deve ser entendido como uma união de interesses das elites agrárias, das camadas médias urbanas e de setores do exército, que depuseram Dom Pedro II e implantaram a República no Brasil. Aí está Deodoro da Fonseca, o proclamador da República no nosso país, em 15 de novembro de 1889. Deodoro, que acabou se tornando o primeiro presidente da República da história do Brasil. Uma dica de leitura, um livro recentemente lançado pelo jornalista Laurentino Gomes, o mesmo autor dos clássicos 1808 e 1822. Ele acabou de lançar agora em 2013 o livro 1889,
como um imperador cansado, um marechal vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da monarquia e a proclamação da República no Brasil. Vale a pena ler 1889 para compreender o processo de proclamação da República no Brasil. Pois bem, senhores, vimos então na aula de hoje as principais características do segundo reinado no Brasil, o reinado de Dom Pedro II, entre 1840 e 1889. Um grande abraço a todos e até a próxima. Clique like.